Olá pessoal, Freud do zero, aula zero, 0D, né? A gente dividiu a aula zero em 5 partes para fazer um aquecimento para então começar o livro Compreender Freud do Jacques Sedar, como já foi combinado. Então, nessa parte D, é o que se refere naquele texto aos chamados trabalhos metapsicológicos complementares e trabalhos culturais. Então ele vai trazer aqui, ele aponta alguns, né? Mas basicamente ele traz 2 grandes trabalhos de Freud, assim, para comentar sobre esse tema. O primeiro deles é Psicologia do Grupo e Análise do Ego, né? Ou Psicologia de Massas e Análise do Eu, depende da tradução que você pegar. E ele vai colocar aqui, né, esse texto, ele coloca aqui, ó, o destaque a ser feito nesse trabalho recai sobre a explicação dada por Freud sobre a gradual diferenciação que vai ocorrer no ego, dando lugar ao ideal do ego, né? Este mais tarde dá lugar ao superego, mas não perde a sua importância dentro da teoria, além, é claro, de fazer parte do próprio superego. Então a questão do ideal do ego, Freud já vem construindo na sua obra, né? Então ele até vai colocar, isso já aparece de alguma forma em Totem Tabu, isso vai aparecer no Introdução ao Narcisismo, e isso vai ser mais claro definido no id e o ego, e a coisa utilizada no contexto social e cultural, quando você pega a psicologia de massas e análise do eu. Então, o que ele está colocando aqui? O ideal do ego gera uma das máximas do superego, que é assim você deve ser, né? Ele é o herdeiro das perfeições do narcisismo original e da sexualidade infantil, que é predominantemente autoerótica e, portanto, reconhecida como narcisista pelo ego, né? Então é bem interessante isso, porque para cada sujeito, né, tanto nós quanto quem nós atendemos, né, você vai enxergar então que existe um aspecto da personalidade que parece que está sempre em dívida com esse aspecto, né? Não ser bom o suficiente, não ser inteligente o suficiente, não ser bonito o suficiente, né? Um imperativo categórico do deve ser isso, você deve ser isso, que fica como se fosse aquela cenoura na frente do coelho para ele continuar caminhando, e que por um lado parece que é uma coisa, isso pode ser algo de uma forma até que saudável em termos de ideal humano, mas a coisa normalmente não aparece assim, né? Aparece sempre uma incompetência de conseguir chegar a esse ideal que é colocado, né? Colocado por quem? Pelo nosso próprio eu, assim você deve ser, que ele coloca as perfeições do narcisismo original. Lembrando que o narcisismo original é uma ilusão, né? Então, você vive por essa busca de um narcisismo infantil, sendo que esse narcisismo infantil foi um engano, foi uma montagem ali você foi uma tela de projeção do desejo do outro que te recebe, no caso, né, normalmente os pais, e que esse ideal fica como uma marca característica na sua personalidade. É interessante que mais para frente você vai ter comentadores que vai fazer uma divisão de ideal do eu, né, e eu ideal. É como se fossem questões distintas. Enquanto um seria o eu ideal, seria equivalente àquele estágio narcísico inicial, né, desse engano de acreditar que o eu é aquilo que é visto no olhar de desejo do outro, uma coisa, uma certeza, e o ideal seria como se fosse algo a ser atingido. Então você teria ali um pêndulo acontecendo nesse sentido, né? Então, mas isso é uma leitura pós-freudiana, não necessariamente eu vou colocar aqui agora para vocês o desenvolvimento. E aí depois assim pode-se dizer que o ideal do ego é o herdeiro do narcisismo original e das identificações com os pais idealizados da infância. Sob essas identificações primárias se edificarão as secundárias, que terão matizes hostis, ambivalentes e constituirão o superego definitivo. Então, esse ideal do ego que começa a ser construído, ele vai então chegar uma hora a equivaler, numa parte da obra do Freud, à questão do superego, né? Depois você vai ter um complemento nisso, ele põe assim: de qualquer modo, uma vez formado o ideal do ego, o narcisismo sofrerá mudanças, pois o ego buscará com seus atos assemelhar-se ao ideal, ou seja, se sentirá estimado por ele, ou com sentimento de culpa conforme consiga gratificá-la ou não. Então é legal que a questão de superego, a questão de ideal do ego, vai ter como uma das características o sentimento de culpa, que é uma das marcas principais, né, que o Freud coloca da passagem do homem, entre aspas, natural para o homem cultural, né? A culpa é alguma coisa meio que organiza essa construção, essa manutenção do que é o cultural. Mediante a autoobservação, o superego exigirá do ego que seja como ideal, castigando-o pela consciência moral quando ele se situar longe desse objetivo.
E aí depois vai colocar a posteriori, né, posteriormente da instalação do superego, vão se incorporando nele novas características do ideal do ego, ao se incluir nesse ideal de uma comunidade, de um grupo, por exemplo, se incluir nesse o ideal de uma comunidade, de um grupo. Então ele está colocando assim que além dessa característica, né, de uma entidade intrapsíquica funcionando como ideal do ego, depois também vai ser entendido como uma busca, né, e até uma forma de organização de grupos. Né? Você vai ter assim os grupos, você vai ter lá as características, mas vai ser eleito um que vai funcionar como o ideal do ego desses outros que o seguem. Que é o que acontece sempre que você enxerga nesses fenômenos de massa, né? Comportamento de bando, que parece que o bando não pensa, apenas segue, né, o ideal ali, aquele que fala e diz como deve ser, e isso não é questionado pelo outro, é só uma tentativa de se assemelhar a ele, né? Causa esse efeito quase dogmático, né? Então ele diz assim, os grupos humanos se formam por meio de vínculos identificatórios entre os egos dos indivíduos que o integram. Aí que bacana isso. Então, de alguma forma, tem algo de identificatório nos egos que então se organizam. Então a gente sabe, né, que meio que bolinha junta com bolinha, quadradinho com quadradinho. As pessoas querem ficar próximo daqueles que têm a opinião semelhante à sua, né? Aquilo que é semelhante ao que eu penso é digno do meu amor, aquilo que é diferente é digno do meu ódio ou indiferença. Então as pessoas já se agrupam dessa forma e mais do que isso é eleito um ídolo, aqui no caso, né, mas um líder para funcionar então como esse ideal do ego desse grupo. Assim, um deles será eleito como ideal do ego e se tornará o líder do grupo, à semelhança do pai infantil. Então, essa necessidade de buscar um ídolo, de buscar, sei lá, um líder religioso, um líder espiritual, um líder político, um líder, sei lá, essas coisas todas, né, de acordo com Freud, tem a ver com uma busca de um substituto para o pai perdido da infância. Né? A gente consegue enxergar isso, como são infantilizadas as pessoas frente a esse líder e também como elas defendem esse líder com unhas e dentes e muitas vezes nem questionam. Né? Esse é o grande risco das massas. Enfim, aí outro texto que ele vai trazer vai ser o Mal-Estar na Civilização, que é um texto clássico, né, muito conhecido, que vai trazer, vai colocar aqui as duas exigências básicas, né, dois temas de maior importância para a psicanálise. O antagonismo irremediável entre as exigências pulsionais e as restrições da civilização e a agressão ou destruição. Né? Então ele diz assim, que o primeiro item que vai ser colocado é a questão do incesto como antissocial, né, como anticultural. Né? Então que a civilização consiste numa renúncia progressiva e constante com relação a ele. E aí ele põe aqui, e aí ele vai dizer então que você vai ter que abrir mão dessas pretensões, porque essa pretensão estaria como uma pulsão primitiva, né, um desejo primitivo. Isso precisa ser interditado, isso precisa ser afastado, e quanto mais avançamos rumo à civilização, mais nos afastamos desse objetivo incestuoso. E ele coloca, na verdade, assim, mais uma avaliação clara do papel desempenhado pelos fatores externos e internos nessas restrições só foi possível nesse trabalho. Portanto, depois que as investigações sobre a psicologia do ego o levaram às hipóteses do superego e do sentimento de culpa. Né? Então, o superego, volto a falar aqui, é uma das agências, é a agência da personalidade em que aparece o sentimento de culpa, né? Seja na sua forma paranoica, seja na sua forma melancólica, né? Mas principalmente na melancolia, fica claro isso. E a partir disso que vai pensar, então, desses limites colocados pela interdição do incesto e também a ameaça de transgressão desses limites, né? Então é baseado em tais conclusões que Freud declara ser o sentimento de culpa o mais importante problema no desenvolvimento da civilização. Aí ele põe, por agressão, entende-se a tendência de levar a cabo a ação de danificar o objeto, destruí-lo, humilhá-lo. Freud começa a estudá-la por meio do sadismo, vendo, por exemplo, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, como um instinto componente ou parcial da pulsão sexual, do instinto sexual. Só mais tarde, depois de muita relutância e complicações, conforme se constata no desenvolvimento da teoria instintiva, é que Freud admitiu a agressão como independente, ainda que derivada do instinto de morte. Quer dizer, a agressão não só é independente, como também se opõe aos esforços civilizadores. Então, uma ideia bem bacana aqui, que vai de encontro à ideia de Eros e Thanatos, que já aparecem mais além do princípio do prazer, de 1920. Então, ele começa pensando tanto no tema A, né, o antagonismo entre a exigência pulsional e a restrição da civilização, né? Essa exigência pulsional, ela tem como seu limite, assim, né, o seu ápice de busca, retornar essa unidade
do filho com a mãe, né, do bebê com a mãe. Então seria a vontade de fazer um, como diz o Nasio. E aí está, de acordo com Lacan, uma impossibilidade de fazer um com alguém, mas que Freud não leu pela via da impossibilidade, leu pela via da proibição. Né? Não deves fazer isso, assim como, né, sustentando o ideal do ego aí aparecendo. E além disso, quando ele fala da questão da agressão e destruição, que a agressão e destruição começava como algo derivado da pulsão sexual, pensando nos 3 ensaios, mas que depois, a partir do mais além do princípio do prazer, desenvolve essa característica autônoma. Então você vai ter essa questão da pulsão agressiva, que inicial, pulsão de morte, que está adormecida, quando ela então ela é revelada, ela aparece, ela se volta então como forma de destruição, e ele põe que a agressão não só é independente, como também se opõe aos esforços civilizadores. Então tem 2 movimentos, um que vai no sentido da civilização, das renúncias pulsionais, né? E você vai ter, por outro lado, uma força contrária da própria pulsão, né? De você então voltar nesse, você ir contra esse sentido cultural civilizatório. Então ele põe aqui, somada à renúncia ao prazer sexual, descoberto como meio para a felicidade, a inclinação para a agressão é o fator que mais perturba a nossa relação com o próximo e obriga a civilização a um grande dispêndio de energia. E aí vem uma frase clássica, né, que é, no final das contas, o homem civilizado trocou uma parcela de felicidade por uma parcela de segurança. Tá bom? Então é isso aí. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.